Olá, meus amigos, paz do Senhor Jesus, muitíssima boa tarde. Que maravilha estar com vocês em mais uma tarde de terça-feira, uma tarde mais uma vez super ensolarada aqui em Recife, para juntos nós meditarmos mais uma vez na palavra de Deus. Antes de iniciar essa nossa reflexão devocional da palavra de Deus, eu queria convidar você a fazer uma breve oração comigo, enquanto o Instagram também já está avisando aos meus seguidores que eu estou iniciando essa live, para Deus se fazer presente em nosso meio e falar com os corações que estiverem assistindo nesse momento. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, eu te louvo pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui nessa tarde, meditando e refletindo acerca da Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Fala ao coração das pessoas nessa tarde, Senhor, e faz aquilo que eu não posso fazer. E fala aquilo, não que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que elas verdadeiramente precisam ouvir. É o que eu te peço e pelos olhos da fé já te agradeço por tudo. Amém. Antes de também iniciarmos, eu quero te fazer um pedido muito especial. Aperta no aviãozinho, compartilhe essa live com as pessoas que você ama, com pessoas que são especiais para você, com pessoas que você sabe que essa palavra irá tocar no coração dela. Amém? Eu estou fazendo exatamente isso. Eu queria pedir para você também fazer o mesmo. Uma vez pronto, já compartilhado, vamos iniciar. E nessa tarde eu queria comentar sobre um assunto que muitas pessoas têm até dificuldade de aceitar, mas é uma realidade para todos nós. Eu gostaria de falar sobre receber o não de Deus. A sociedade normalmente constrói uma imagem boa e favorável demais de Deus, no sentido que Deus, por ser bom, e de fato Ele é bom, Ele é o amor em pessoa, justamente por esse fato, Ele faz absolutamente tudo por nós, ou pelo menos deveria fazer, o que não é a verdade. Na realidade, Deus é bom, Deus é Pai, Deus quer o melhor para nós, mas isso não significa que todas as vezes que nós fizermos um pedido a Ele, Ele vai dizer sim para nós. Porque Deus não é nenhum gênio da lâmpada que eu possa fazer o meu pedido e Ele vai atender. Deus é Pai. E justamente por ser Pai, Ele vai dizer não para mim e para você se for necessário. A gente vê exemplos muito claros e evidentes nisso na Bíblia Sagrada. Quando, por exemplo, a gente vê Moisés já no final da sua vida e ansioso, na expectativa de entrar à Terra Prometida, Deus diz não a Moisés. E com certeza uma das pessoas que mais mereciam entrar naquela terra era ele. Mas Deus foi muito firme na sua decisão e não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Outro exemplo é o próprio Jesus Cristo. Quando Jesus está ali no jardim do Getsêmani, orando ao Pai para que lhe desse forças para ele vencer aquela provação, aquela dificuldade que iria passar, existe uma frase que Jesus diz em sua oração: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Pois, apesar de como Deus, ele soubesse o que estaria por vir e sabia principalmente a consequência que a sua morte na cruz iria trazer para a humanidade, como homem, ele estava sentindo as dores e as angústias de alguém que estava no corredor da morte. Ele sabia do sofrimento que iria passar e de toda a angústia que ele iria sofrer naquele momento de dor. Mesmo assim, Deus não passa ou não permite que seja passado esse cálice adiante, mas pelo contrário, Deus dá um não para o seu Filho Jesus Cristo. E o seu Filho Jesus Cristo passa por toda aquela dificuldade, por todo aquele sofrimento. Ou seja, o fato de você e eu sermos filhos de Deus não quer dizer necessariamente que Deus vai dizer sim para nós. Muitas vezes, por mais que o nosso desejo seja um desejo bom, seja nobre,
Por mais que as nossas intenções sejam as melhores possíveis, existem momentos da nossa vida que Deus vai dizer não para nós. E devemos ter maturidade para aceitar o não. Por quê? Porque nós não temos a visão, não temos a capacidade de enxergar o futuro e de saber as consequências das nossas escolhas, assim como Deus tem. Muitas vezes, o não de agora pode ser um grande livramento para amanhã. Eu costumo dizer uma frase que eu vou dizer para você e guarde essa frase. O não de Deus é o sim dele para os planos dele para a tua vida. Vou repetir mais uma vez para você guardar. O não de Deus é o sim dele para os planos dele para a sua vida. Todas as vezes que Deus está dizendo um não para mim e você, por mais que seja doloroso, por mais que seja muitas vezes angustiante e as lágrimas venham rolar aos nossos olhos, entenda, esse não que Ele está te dando hoje é um sim para os projetos que Ele tem na minha e na sua vida. Veja que coisa interessante, está escrito lá em Isaías capítulo 55 e o versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. E o versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Assim também, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Nós, como seres humanos, traçamos projetos, planos, e muitas vezes, aos nossos olhos, esses planos, esses projetos são maravilhosos. Contudo, os planos e projetos que Deus traça para mim e para você são muito maiores, são muito mais excelentes. E, infelizmente, muitas pessoas não estão vivendo a plenitude da presença de Deus ou a plenitude das promessas de Deus, porque troca os projetos e sonhos de Deus pelos seus planos e projetos falíveis e limitados. Por isso, por mais que seja difícil, confie no Senhor, creia no Senhor, entregue a Ele todos os seus planos e projetos e, principalmente, seja grato nos momentos que Ele disser não a mim e a você. Eu me lembro que certa vez, no ano, para ser mais exato, no ano de 2018, eu estava com um desejo gigantesco de ir para Portugal. E a minha área, que eu sou da área de TI, permitia abrir portas para que eu fizesse essa viagem. E eu me lembro muito bem que no ano de 2018 eu consegui uma indicação para uma empresa de Portugal, fiz o processo seletivo, fiz a entrevista e aparentemente aos meus olhos as coisas estavam se encaminhando muito bem. E aquela empolgação, aquele entusiasmo para ir para Portugal só crescia, tanto da minha parte quanto da parte da minha esposa. E tudo parecia muito bom, muito perfeito, maravilhoso. E nós começamos a sonhar com essa possibilidade de ir para Portugal. Até que certo dia eu recebo um e-mail justamente da recrutadora me informando que infelizmente eu não fui aprovado para Portugal. Naquele momento, obviamente, meu coração ficou muito aflito, pois eu já estava sonhando em estar ali no Porto de Lisboa, comendo um bolinho de bacalhau e admirando a paisagem daquele local. Mas infelizmente, para mim naquele momento, a resposta que eu recebi, principalmente da parte de Deus, era um não. E por mais que foi triste e difícil de aceitar, eu tive que aceitar, não tinha outra escolha. Mas o que é mais interessante é que eu não imaginava que no ano de 2020, por exemplo, o Brasil estaria passando por uma pandemia. E eu, nesse período, já estaria com uma filha de 1 ano. Agora pense comigo, imagine quão difícil seria para mim viver longe da minha família, longe dos meus amigos, em um país isolado apenas com minha esposa e minha filha em lockdown, sem nem sequer poder sair de casa. Eu tenho certeza absoluta que seria algo
muito difícil de suportar e seria muito doloroso para mim e para a minha família. Por isso, como Jesus mesmo disse em João capítulo 13, versículo 7, o que eu faço hoje, tu não sabes, mas saberás depois. O não que você recebe hoje da parte de Deus pode fazer sentido algum para a sua vida, mas tenha certeza que haverá um momento que o não que você receber da parte de Deus fará sim sentido para você, e no lugar da frustração e da tristeza que você receber por aquele não, você vai ser invadido por um sentimento de gratidão da parte de Deus. Amém? Mais uma vez estamos concluindo. Um forte abraço para Thaíl, Isabel, que chegaram aí também na live. Estamos concluindo mais uma live, mas reforçando todos os dias, a partir das 13h02 da tarde, tá? Todos os dias não, na verdade, de segunda a sexta, toda segunda a sexta, a partir de 13h02 da tarde. Vai ser um privilégio recebê-lo comigo. E lembrando, eu não estou mais salvando as lives no meu Instagram. Então, quem quiser assistir a live do início, você vai lá no meu YouTube, Rafael Campos, e tem várias mensagens lá gravadas e outras que eu vou começar sempre a estar postando lá para movimentar também o YouTube, tá certo? Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia na presença de Deus e não se esqueça que esse dia também é do Senhor. Fiquem com Deus. Deus vos abençoe.